Olá, meu caro professor, minha cara professora, seja bem-vindo a mais um episódio da série de lives de aquecimento para a nossa jornada de preparação ao Profimate, que será iniciada no dia 29 de janeiro, passando essa semana que vem, a segunda-feira que vem já, a próxima. Então, nós estamos fazendo aí de segunda a sexta uma série de lives que já vai te deixar com uma forte preparação ali junto com as informações dessa jornada para que você comece a sua preparação assim reta, tipo sair do ponto A e vai chegar ao ponto B. O ponto A é onde você está agora e o ponto B é você estar dentro da universidade matriculado para o Profmat. Então, se você quer percorrer esse caminho reto em um ano apenas e sem rodeios e sem estar, enfim, vagando aí, tá? Durante o ano. Ah, faço, não faço, começo hoje, começo amanhã, que eu deixo chegar mais perto, deixa sair o edital, deixa isso, deixa aquilo, não. Se você quer de fato mudar a sua vida, virar a chave na sua carreira, esteja aqui. Não perca as lives de aquecimento, não perca principalmente toda a nossa jornada. São 3 dias de aula, segunda, quarta e sexta-feira, na qual você vai ter todas as informações necessárias para você entrar no Profmat. Nessa aula de hoje, nesse nosso encontro de hoje, nós vamos falar sobre o curso do Profmat em si. Nós vamos entrar, nós vamos imergir dentro do curso do Profmat, nós vamos ter as informações necessárias. Você vai conhecer o curso, né? Ah, porque muita gente diz, poxa vida, eu quero entrar no mestrado, eu quero fazer o curso de mestrado, eu quero fazer o Profmat. E aí não sabe, não tem ainda a ideia do que você vai ver quando você ingressar no Profmat. E aí, de repente, você entra e diz, poxa vida, não era isso que eu pensei. Não era bem isso. Então, você entra e fica maravilhado. Ah, eu não sabia que era assim. Né? De qualquer forma, surpresa nunca é legal. Então, eu acho importante que você já tenha uma ideia dali do que você vai estudar, do que você vai se deparar, para que hoje você já tenha a seguinte decisão: eu quero realmente chegar lá. Ou, infelizmente, não é para mim, eu vou embora, vou seguir o meu caminho, vou atrás de outro objetivo que Profmat não é para mim. Mas eu tenho a certeza absoluta que o Profmat é para a grande maioria dos professores de matemática que não se identificam ou, por algum motivo, não têm tempo de entrar em um mestrado acadêmico ou de entrar em um mestrado em educação, outro qualquer mestrado que haja, por exemplo. Tá? Então, o Profmat, ele tem a cara da maioria dos professores de matemática, porque ele vive ali mais ou menos o dia a dia do que a gente tem na escola, né? Do que a gente realmente foi preparado para isso. Dar aula de matemática no estilo do ensino no básico. Então, o Profmat é a cara do professor. Por isso que é um mestrado de sucesso, tem nota máxima no MEC, e as pessoas que fazem o Profmat, elas são realmente, grande parte, boa parte, pelo menos as que eu conheço, são muito apaixonadas pelo curso, porque de fato é um curso de muito valor. Mas sem delongas, vamos dar início, então vou apresentar aqui a minha tela para que você consiga ver, ó, as informações, as referências que eu vou colocar aqui, ó, é de um e-book que eu tenho, que uma hora vai ser disponibilizado para vocês, basta que você esteja sempre comigo aqui nos eventos. Na verdade, eu já distribuí, eu não sei, na verdade, se foi esse e-book que está aqui na tela, mas o e-book que eu distribuí para vocês, para quem fez a minha pesquisa, se você não fez, ainda está em tempo, eu vou até pegar o link dessa pesquisa para colocar aqui, e se você não fez, você, assim que você termina de preencher e envia, você recebe no seu e-mail já esse e-book. Cadê? Está aqui, peraí, só um minuto, eu vou pegar aqui o link, para que você, se não preencheu e não recebeu, faça o seu preenchimento e receba o quanto antes, então, esse e-book. É de imediato, tá? Não precisa que eu mande, não. Você terminou, quando você envia, aí você já recebe no seu e-mail. Caso você tenha algum problema, você então entra em contato para que eu possa te enviar. Mas tá, não aparece aqui. Bom, deixa eu colocar aqui, peraí, eu vou colocar aqui de alguma forma na tela esse e-mail, tá? Deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer isso.
É lógico e é evidente que ele não é clicável. Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer melhor. Vou mandar no grupo do WhatsApp. Vou mandar no grupo do WhatsApp para que todos tenham acesso. E aí eu aproveito e já faço uma lembrança para todos que não tiveram. Tá bom? Mas aí quem preencheu essa pesquisa vai receber esse e-book de imediato. Tá tudo no automático, é o robozinho que já te entrega. Vamos começar então a apresentação aí do curso em si. Primeiro eu quero começar falando sobre as disciplinas, aquilo que você vai se deparar quando você entrar no curso. Então, nós temos basicamente 7 disciplinas básicas ali, obrigatórias, e temos 2 eletivas. Dentro aí um rol de algumas. Desculpa aí, pessoal. Começa a falar e já fica um pouco o problema da garganta, né? Isso acontece com o professor, normalmente no começo do ano, quando ele sai de férias e retorna, então ele tem que fazer aquecimento de voz, sempre que entrava na sala de aula, eu fazia isso daí, um colega me ensinou, fazer um pequeno exercício para não ter esse problema. Mas vamos lá, ó. Eu tenho 7 ali. No primeiro ano, você vai estudar essas 4 primeiras disciplinas, MA 11, 12, 13, 14, que é números e funções reais, matemática discreta, geometria e aritmética. Isso é o primeiro ano. Então, 2 no primeiro semestre, as 2 primeiras no primeiro semestre e as 2 segundas no segundo semestre. Aí você vai, finalizou o ano, tem o curso de verão, que é o curso de resolução de problemas, vamos falar mais dele daqui a pouco. Retornando no segundo ano, você vai ter logo no primeiro semestre fundamentos de cálculo, geometria analítica, e já no segundo ano você vai ter ali 2 eletivas. Pode ser que a universidade que você esteja, ela pode dar uma fundamentos de cálculo e uma eletiva, depois outra geometria analítica e outra eletiva, mas isso daí depende de universidade para universidade, porque no Profmat, as universidades, os polos, eles têm certa flexibilidade para gerenciar isso daí, tá bom? Bom, aí você tem uma relação de disciplinas eletivas que nem sempre você pode escolher, porque você tem ali uma escassez grande de professores, e aí normalmente já te é ofertado, ó, vai ser essa daqui, tá? As eletivas nós vamos escolher essa daqui e essa daqui, porque é o que a gente tem para hoje, é o professor que a gente tem disponível e tal, então vão ser essas. Se você tiver caso condição até porque é o seguinte, você monta aquela turma do Profmat, ela vai do começo ao fim. Se colocar ali 10 disciplinas eletivas, não tem como distribuir essas 10 salas de aulas, por exemplo. Tá? Porque eu tenho 20 alunos, vamos supor, eu vou ter 10 salas com 2 alunos cada um, né? Fica complicado. Então, a universidade vai dizer, você vai fazer essa aqui e essa e pronto. Tá? Então, tem esse rol aí de disciplinas eletivas, mas eu quero fixar nessas disciplinas obrigatórias, porque elas que são ali o coração do seu curso. Vamos agora falar um pouco sobre cada uma delas, para que a gente tenha, de fato, conhecimento melhor sobre essas disciplinas obrigatórias. Então, olha só, você já começa no MA11 com números e funções reais. O que você vê nesse curso de números e funções reais? Aí vem a parte de conjuntos, funções, básica, bem básico. Segmentos comensuráveis e não comensuráveis, que é isso, né? Você deve estar perguntando, alguém deve estar perguntando o que é isso. Números reais, completeza, expressões decimais. Bom, a parte de segmentos comensuráveis é você ter um determinado segmento e conseguir comparar ele com uma determinada unidade. E tem alguns segmentos que você não consegue fazer essa comparação, tá? Você já deve ter ideia mais ou menos do que seja isso, então dá pelo menos para imaginar. Números reais é a completeza. O que seria completeza? Completeza é o fato de que os números reais, por exemplo, numa reta, torna essa reta formada por pontos de números reais uma reta contínua, né? Uma reta completa. Então, tá a ideia de completeza aí dos números reais. Bom, aí tem os gráficos de funções, você vai ver as funções afim, função linear, função quadrática, função polinomial, função exponencial, função logarítmica e funções trigonométricas. Então, toda a parte de funções, conjuntos, essa base inicial, que ela é importante para muitas outras disciplinas, você já vê logo no primeiro semestre do campo. Aí tem aqui, ó, como por exemplo, aqui, números e funções reais, que é um livro normalmente da coleção do Profmat, aí ele pega um outro livro de fora aqui, que é o Matemática do Ensino Médio, que é um livro da SBM, do pessoal ali do INPE, professor Morgado, professor Carvalho, professor Elon Lages, e a turmazinha ali já conhecida. Então, ainda no primeiro semestre de curso, você vai estudar matemática discreta. Essa matemática discreta, ela pode ser parecida com a disciplina de matemática discreta que você teve na faculdade
de licenciatura ou de bacharelado, por exemplo. Você vai ver números naturais, números cardinais, princípio de indução, princípio de indução finita, né? PA, PG, você já viu isso daí lá no ENA, né? Recorrências lineares de primeira e segunda ordem, que tem alguma coisa a ver com as sequências ali. Matemática financeira, combinatória e contagem. Aí vai entrar também a introdução à teoria das probabilidades, médias e o princípio de Dirichlet, também conhecido como princípio da casa dos pombos. Então, você tem ali como referência um livro da coleção do Prof. Mate, tem um livro de indução matemática do professor fez, Matemática do Ensino Médio, volume 1, 2 e 4, também daquela galera que eu falei lá. Então, essa é a disciplina de matemática discreta, eu creio que seja mais comum, porque vocês já devem ter visto essa disciplina na faculdade, eu, inclusive, já fui professor na Universidade Estadual dessa disciplina de matemática discreta, disciplina bem interessante, mas que entram algumas coisinhas ali que são meio bicho de sete cabeças, que é onde você vai trabalhar a parte de contagem, combinatória, etc. Bom, aí terminou lá o teu primeiro semestre. Primeiro semestre, exatamente. Aí você vai para agora o segundo semestre, onde você vai trabalhar com a geometria. Normalmente você vai trabalhar com a geometria plana, geometria espacial. E aí é o básico ali. Você tem ali, por exemplo, nos Fundamentos da Matemática Elementar, você vai ver ali o volume 9 e o volume, eu não lembro agora, da geometria espacial, né? Mas tem aí, ó, nas referências, um livro da coleção do Prof. Mate, um Tópicos de Matemática Elementar, volume 2, que é um livro do professor Antônio Caminha Muniz Neto, professor da Universidade Federal do Ceará, Matemática do Ensino Médio, volume 2, daquela galerinha lá que eu tinha falado, professor Elon Carvalho, Morgado, Wagner, etc. Então, na geometria, o que você vai ver? Ângulos, bissetrizes, perpendiculares, ângulos retos, retas paralelas, bababá, essa coisa todinha, semelhanças de figuras, área, teorema de Pitágoras, essa parte toda já está também no exame de acesso, né? Você tem ali trigonometria do triângulo retângulo, lei do seno, lei dos cossenos, comprimento da circunferência, o número π, retas, e aí só essa parte final que volume do sólido também está, princípio de Cavalieri, poliedros regular. Então, tudo isso aí, na verdade, ele está ali já no que você fez para a sua preparação, você já deve ter estudado tudo isso daí, só que eles vão entrar com um pouco mais de profundidade nessa disciplina de geometria. E aí, para finalizar o seu primeiro ano, para finalizar o teu primeiro ano, nós estamos no segundo semestre, você vai ver aritmética, certo? Normalmente vem aritmética junto com geometria, e as duas primeiras lá vêm junto, matemática discreta, números e funções reais. Então, na aritmética, onde você vai ver divisibilidade, divisão euclidiana, sistema de numeração, MDC e MMC, algoritmo de Euclides, equações diofantinas, que estão querendo cobrar um pouquinho antes lá no ENA, números primos, crivo de Eratóstenes, teorema fundamental da aritmética, números perfeitos, pequeno teorema de Fermat, um pouco teoria dos números, né? Número de Mersenne de Fermat, congruência aritmética dos restos, as aplicações, teorema de Euler, aplicações em criptografia, teorema de Wilson, congruências lineares e teorema chinês do resto. Teorema é um curso de teoria dos números. Você tem aí, então, ali, ó, muito bons livros de elementos de aritmética do professor Abramo Weffels, tá? Textos universitários, que é um livro da SBM, também tem um livro desse meu professor, da coleção Prof. Mate. Bom, finalizou o primeiro ano, show. Fez essas 4 disciplinas, você finaliza o primeiro ano, aí você vai fazer, já vem aí a primeira dor de cabeça, que você já começa a vislumbrar bem próximo de você o exame de qualificação. E esse exame de qualificação, nós vamos ter uma live especial sobre ele, sobre esse exame, tá bom? Mas ele é feito já no segundo ano, em 2 oportunidades. Se você passar logo no primeiro, você já está livre. Se você não passar no primeiro, você vai se submeter à tua última chance de fazê-lo, tá bom? E lá você tem 2 conceitos, aprovado e reprovado, e mais, como eu falei, depois a gente vai detalhar mais sobre esse exame. E aí a gente vai ter um curso de verão, que está ali no final do primeiro ano, para o início do segundo ano você vai ter o curso de resolução de problemas, que é o MA21. Esse curso de resolução de problemas, há professores que se voltam mais a fazer tipo uma revisão do primeiro ano, preparando você para o exame de qualificação. Há professores que também se dirigem muito à questão de trabalhar questões de Olimpíadas. Inclusive, está previsto aí, ó, vestibulares, Olimpíadas, Enem e afins. Tá? Enem, eu acho que nem faz tanto sentido. Pode ser que faça, né, vestibular, enfim.
Mas são, por exemplo, resolução de problemas. Você pegar problemas que sejam mais desafiadores e tratar esse problema de vários ângulos é o que faz, por exemplo, as Olimpíadas, né? E aí você trabalhar essas questões. Então você tem mais ou menos esses dois lados. Ou você faz uma pequena revisão nessa disciplina forte daquilo que você viu no primeiro ano, preparando você para o exame de qualificação que já vai chegar, ou você se baseia muito nessa parte de problema mesmo, problemas que venham, questões, modelos de problema, e aí você veja técnicas de resolução de problemas desse tipo. Como é que se resolve uma questão tal, quais são os argumentos que você usa, qual é o enquadramento, qual é a técnica para você resolver um problema mais complicado, de outro modelo que não é bem trivial, enfim. Então, você tem nessa disciplina aí uma chance bem interessante de você sair um pouco ali do normal, caso você não seja, caso não seja uma simples disciplina de revisão. Tá, chegou ali, aí, tanto é que ele coloca aqui, ó, vamos ver nas referências, ele coloca a revista Eureka, na Olimpíada Brasileira de Matemática, onde ele vai tratar dessas questões, ó, questões da OBMEP também, banco de questões da OBMEP, e o curso de problemas e soluções, 21 aulas de matemática olímpica, e aí, enfim, ele vai trabalhar um pouco em cima disso daí, caso ele queira, então, de fato, mas trabalhar em cima de resolução de problemas de fato, né? Ou não fazer revisão. Porque tem gente que, professor, faça a revisão aí que a gente vai fazer já o ENC, então uma revisão seria legal. Mas a disciplina, na verdade, ela não é bem para isso, né? Bom, mas finalizou, você vai começar o segundo ano. Começa o primeiro semestre do segundo ano. E aí, como eu falei, né, vai ter universidade que vai te dar vai ofertar essas duas disciplinas para você, que é o fundamento de cálculo, geometria analítica, e vai ter outras universidades que pode ofertar, por exemplo, fundamentos de cálculo e uma eletiva, e já no segundo coloca outra eletiva com geometria analítica. Mas vamos ver cada uma dessas duas, depois a gente passa já para uma outra situação. Bom, fundamentos de cálculo. Fundamentos de cálculo são fundamentos de cálculo basicamente é um pouco de análise real, tá? Você olha ali, ó, sequência de números reais e seus limites. Conceitos de limite de função e suas propriedades básicas, limites fundamentais, continuidade, propriedade das funções contínuas, conceito de derivada e suas propriedades básicas, cálculo das derivadas das funções elementares, regra da cadeia, teorema do valor médio, polinômio de Taylor, uso da derivada para obter o gráfico de uma função, problema de máximo e mínimo, conceito de integral e suas propriedades, teorema fundamental do cálculo, integração por substituição por parte, área, volume, blá, 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 blá. O livro, até tenho ele aqui, ó, aproveitando para pegar, acho que ainda deve ser esse aqui, ó, o livro Fundamentos de Cálculo, também do professor Antônio Caminha Muniz Neto. É um livro bem grosso, bem denso, tá? E aí você vai trabalhar esse livro nessa disciplina aí. Tem um carro de som passando aqui, se vocês estiver atrapalhando um pouco, tá? Não se preocupe, já tá indo embora. Então, ó, tem esse livro que eu acabei de falar aí, tem um livro do Geraldo Ávila, também, Cálculo das Funções de uma Variável. Eu estou trazendo isso daí, mas de repente já mudou um pouco as referências, né? Isso é sempre muito dinâmico. Geometria analítica também não é coisa de bicho, não é um bicho de sete cabeças. Talvez há quem diga que a disciplina mais difícil do curso seja fundamentos de cálculo, porque dependendo do professor pode entrar fortemente aí em conceitos de análise real, e aí pode dificultar. Na verdade, qualquer disciplina pode ser bem dificultada, né? Mas essa aí, primordialmente, ela pode ser, de fato, a disciplina mais difícil e considerada por muitos como mais difícil aí do Prof. Mate. Fundamentos de cálculo. Tem gente que pensa assim, fundamentos deve ser só o básico, só o início. Não se engane, tá? Diferente. Cálculo básico do fundamentos de cálculo. Tá? Porque quando você entra na matemática, tem universidade que tem matemática básica e fundamentos da matemática. Então, fundamentos da matemática são os fundamentos, as coisas assim, entendeu? As coisas mais assim, fundamento de conjuntos, ou fundamentos deixa eu ver aqui um exemplo, mas fundamentos de um modo geral. Por exemplo, se você vai falar dos fundamentos do conjunto dos números naturais, você vai estudar os axiomas de Peano, como é que você constrói os números naturais, aí você depois, se você continua naquele, como é que se constrói
o conjunto dos números inteiros, baseado em alguns teoremas e axiomas, aí depois você vem para a construção dos números reais, racionais, enfim. Então, não é tão básico, você vai usar fortemente o conceito ali de teoria dos conjuntos para entrar nesses fundamentos. Já a questão da matemática básica, muitas vezes é uma revisão antes, para você fazer, antes de fazer o cálculo 1, né? Seria um pré-cálculo, seria uma coisa para você aprender, de fato, funções, conceitos anteriores a funções, é um nivelamento para não, devido à quantidade de pessoas que são reprovadas ali já no cálculo, então ele já dá ali uma base mais forte para que você consiga entender pelo menos o que o professor está falando ali no cálculo 1, quando você estiver falando de estudo de funções. Tá? Então, fundamentos é uma coisa mais preocupante, tá? Não é o básico, é diferente do básico, né? O fundamento não é o básico, a parte mais interna, mais, né, criteriosa e tal da disciplina. Bom, mas a geometria analítica, você vai ver geometria analítica plana e a geometria no espaço, tal. A geometria analítica até que é razoável, né? Você vai ver as coordenadas, vetores, equação da reta e das cônicas, transformações geométricas elementares no plano, a parte de translação, a parte de rotação, discussão da equação geral do segundo grau no plano, você vai ver, né, uma equação geral, e aí você vai analisar que tipo de, por exemplo, que tipo de cônica você tem, que tipo de figura ela vai apresentar aqui naquela equação, discussão das equações paramétricas. Aí a coisa vai mais complicando, que você vai entrar já no espaço, equação do plano, da reta, da esfera, interpretação geométrica dos sistemas lineares de três incógnitas, cálculo vetorial no espaço, produto interno vetorial, determinantes 3x3, volume do paralelepípedo, aí entram as quádricas, as formas quadráticas e a obtenção dos eixos principais. Bom, então isso daí finaliza, né? Isso aí finaliza todas as disciplinas básicas obrigatórias do Profimat. Depois você vai entrar nas eletivas. Não adianta eu querer falar aqui, porque eu tenho muitas eletivas, eu não sei qual é a eletiva que você vai fazer, e aí não dá certo falar sobre cada uma delas, senão a gente vai perder tempo demais. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, por exemplo, algumas normas ali, né, que são mais ou menos obedecidas por todas as instituições. Como eu falei, as instituições, elas flexibilizam algumas coisas, tá? Por exemplo, as aulas são que dia na semana? Tem alguma delas que é um dia na semana, tem algumas universidades que são 2 dias na semana, mas essas informações já estarão no edital antes de você fazer a inscrição. Então, quando você fizer a inscrição, não adianta dizer, eu fui enganado, a não ser que mude, que está lá no edital, que não deveria. Mas, normalmente, aí já vem lá, tal, o Profimat será oferecido nos dias sexta, sábado. Por exemplo, o meu curso do Profimat, meu curso de mestrado, ele foi feito todo aos sábados, manhã e tarde. Começava as aulas às 8 horas, finalizava às 5 horas da tarde. E aí tinha 2 horas de almoço ali, mas assim, é ruim porque quando você tem não é nem que fique cansativo, não, apesar de ser cansativo também, mas, por exemplo, depois que você terminava aquele almoço, que vinha para aquela aula, logo na sequência do almoço, era uma dificuldade, para mim, particularmente, de conseguir me concentrar e não dormir, porque sempre naquela salinha, com ar-condicionado. A cadeira até que é confortávelzinha, aí você chega ali, senta, e aí dá logo aquele sono, cara, de imediato. É complicado. Essa primeira aula depois do almoço é muito complicada. E aí o que acontece? Normalmente o professor ele tem uma quantidade grande de conteúdo para passar naquele sábado, às vezes um capítulo inteiro. E aí é muita informação. E se você perder ali o embalo, você não consegue mais entrar de jeito nenhum. Aí você diz, poxa, eu vou tentar recuperar na semana. Aí começa a complicação, né? O ideal é você já ter visto um pouco antes, para quando chegar lá, você entender o que ele está falando, tentar não perder ali o fio da meada e tentar chegar, mas ser muito difícil, você não se, né, ficar perdido no meio do caminho, porque normalmente isso acontece, e você tem que correr atrás durante a semana ali. E daqui a pouco já tem prova, e aí, meu amigo, vai, 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 vai. É por isso que, se você não cuidar, a reprovação é rápida e fácil. Bom, no primeiro e segundo anos, nos primeiros e segundo anos ali, que são os 2 anos de curso, né, a duração ali mínima das disciplinas, duração mínima da disciplina é de 12 semanas. O que significam 12 semanas ali? Uma disciplina tem que ter pelo menos ali 12 semanas equivale, acho que mais ou menos o quê? Quase 3 meses, né? 3 meses ali, basicamente. Quase 3 meses. Então,
é o período mínimo ali de cada uma das disciplinas. Você tem que ter, no mínimo, no curso, 3 horas de aula por semana, 3 horas de aulas por semana. Eu já digo que 3 horas de aula não é o suficiente, porque eu disse, né? A gente tinha aula o dia todo e ia muito corrido para poder dar conta. A carga horária mínima presencial é de 60 horas. Aí tem diz, o curso é um curso semipresencial, então as aulas podem ser online. Não, o curso em si ele é presencial. Agora, ele é dito semipresencial porque a disciplina de resolução de problemas, como ele é feito ali em período de férias, normalmente, então o professor ele pode combinar com os alunos de você fazer aquelas aulas online. Mas acontece que a universidade ela tem que prestar total apoio, vamos supor, se o aluno não tem internet em casa, está sem computador, ou, sei lá, não dá para ver legal no celular, ela tem que dizer, ó, eu vou deixar à disposição para você uma sala com computador para que você possa assistir essa disciplina e não perder, né? Ela tem que te dar toda a infraestrutura, toda a logística para que você consiga acompanhar o curso. Mas, então, por isso é um curso dito semipresencial. As notas ali, normalmente, vai depender da universidade, tá? Mas, normalmente, ali é um 7. A nota mínima é um 7. Então, não posso ser categórico em falar isso, porque, como eu falei, a nota ela é flexível, vai depender da instituição onde você está fazendo o seu curso. Bem, então, vamos lá, vamos fazer uma revisão. Primeiro ano, você vai ver 4 disciplinas básicas obrigatórias. Quais são essas disciplinas? Números e funções reais, matemática discreta, aí vem aritmética e geometria. 4 lá. Aí você faz no curso de verão resolução de problemas. Sim, aí você tem no segundo ano 2 oportunidades para você fazer o exame de qualificação. O que é o exame de qualificação? Eu confundia muito antes de entrar no Profmat, o ENC e o ENA. E aí, às vezes, eu ia me preparar para o Profmat estudando para as provas do ENC, que não tem nada a ver. Assim, para a entrada, não, né? Eu falei, o que é isso, cara? O que é esse ENC aqui? Será que eu tenho que aprender isso daqui? Eu tenho que resolver essas questões para entrar no Profmat? Não. Essa prova do exame de qualificação ela é feita depois que você finaliza todo o primeiro ano de curso. Quando você tem a aprovação dessas 4 disciplinas, você, na primeira oportunidade, você já é obrigado a fazer o ENC. Esse ENC, ele é uma prova que tem 8 questões ali, que você vai ter que, são questões discursivas, você vai ter que escrever lá. Ele tem uns parâmetros de correção, e aí, de acordo com os parâmetros de correção, você recebe uma nota. Na verdade, você vai receber um conceito de aprovado ou reprovado, e ela se baseia nessas 4 disciplinas do primeiro ano. Esse é o exame de qualificação. Aí, além do exame de qualificação, você tem essas disciplinas lá, as 4 primeiras e as 4 do segundo ano, que são fundamentos de cálculo, geometria analítica e 2 disciplinas eletivas. Perfeito, pessoal? Então, ao todo, nós temos quantas disciplinas? 9, né? Sendo que 7 obrigatórias e 2 eletivas. 9 contando com a disciplina de resolução de problema. Professor, realmente quantas aulas são por semana? Tem lá no edital, cada instituição vai dizer. Tem instituição que faz 2 dias na semana, tem instituição que faz tudo num dia só, então você dá uma olhadinha lá, e às vezes lá ele passa 2 dias no edital, e na verdade só é um dia, porque são datas que são disponíveis, mas que às vezes eles não usam todas aquelas datas, usam uma data só, um dia só. Então, a melhor coisa é, como lá no edital tem lá o telefone, o e-mail, se você quiser melhor informação, é melhor você entrar em contato com a sua instituição, que ela vai te dizer com maior clareza ali como é que funciona naquele determinado local o curso do Profmat. Tá bom, pessoal? Eu espero que com isso você tenha tido total conhecimento de como é o curso do mestrado por dentro, tá? E aí tenha tido também maior interesse em entrar nesse mestrado. Eu não sei se o que eu passei aqui te deixou mais tranquilo ou te deixou mais assustado, mas se você for olhar, são disciplinas que você fez o curso de matemática, já deve ter passado por quase todas elas aí. Você só vai fazê-las novamente, talvez com um pouco maior de profundidade ou um pouco maior de rapidez. Então, não é nada assim, não deve ser nada novidade. Mas, como tem professores que não são da área de matemática, mas que estão em sala de aula e que vão fazer o Profmat, aí para esse é uma minoria. Mas para esses vai ser um pouco mais complicado, talvez. Mas para a grande maioria que já fez o curso de matemática, é só rever
essas disciplinas, como eu falei, com um pouco mais de intensidade e profundidade, mas vai dar tudo sempre muito certo. É só você não vacilar e não deixar acumular matéria e aproveitar ao máximo as aulas e o tempo de estudo para que você consiga passar por essa fase. Tá bom? Bom, o que eu queria falar mais, então, é que você, se não tiver inscrito para essa nossa jornada, faça a sua inscrição, tá? Faça a sua inscrição hoje mesmo. Entre lá no meu Instagram, que é o @proestudo.oficial. No link da bio tem lá, na bio do meu Instagram, tem um link onde você vai clicar. E se você ainda não fez a sua inscrição, você pode fazer por lá. Vai ser apresentado para você um formulário onde você vai botar o seu e-mail. E aí, você vai entrar, então, já vai estar inscrito nesse meu evento. É um evento gratuito, é um evento online. Tudo que você precisa fazer é ter papel e caneta na mão. E a partir do dia 29 está lá a posto para assistir às nossas aulas. As aulas serão no dia 29, segunda, quarta e sexta. Sempre saltei um dia para dar uma tranquilidade. 29, 31 de janeiro e dia 2 de fevereiro. Tá bom, pessoal? Um grande abraço a todos, um bom final de semana, bom restante de sexta-feira, bom final de semana, e que a semana que vem seja muito produtiva para nós. Não perca a oportunidade de você que está aqui hoje, de continuar nessa jornada para que ao final do ano você seja, sim, um aluno já matriculado no mestrado e tenha uma virada de chave na sua vida. Um grande abraço e até mais.